Salve galera, tudo bem? Tive inveja dos pecadores. Inveja é um sentimento que todos nós temos e que pode, sem sombra de dúvida, nos destruir, nos tornar amargosos nessa vida, questionadores, sem esperança, sem alegria. E Salmo 73 conta esse acontecimento com o salmista. Começa assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele começa no versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? O que aconteceu com o salmista que ele quase que não volta mais para o caminho, né? Quase que seus pés se resvalam. É como uma pessoa que está subindo uma montanha e começa o chão começa a desmoronar, né? Aquela pessoa está no abismo. Versículo 3: pois eu tive inveja dos nécios, dos tolos, quando via a prosperidade dos ímpios. Esta pessoa quase caiu por conta da inveja, porque ela começou a ter um olhar meramente humano, um olhar restrito às coisas dessa terra. Ela começou a olhar a prosperidade, a prosperidade como aquelas pessoas que não se importavam com Deus estavam prosperando financeiramente. Porque não há apertos na sua morte, ele continua, mas firme está a sua força. Sabe, pessoas que não se importam com Deus, pessoas que não estão nem aí, pessoas que vivem uma vida de pecado, de iniquidade, que não estão atentas ao olhar de Deus, à santidade. Essas pessoas, elas até no momento da morte, elas estão lá nos hospitais particulares, tranquilas, né, tendo uma morte tranquila, sem aqueles apertos que a maioria das pessoas passam, não é verdade? Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar e vestem-se de violência como um adorno, né? Então ele começa a olhar esses aspectos desta vida terrena e fala: olha lá, a pessoa não se importa com Deus e está se dando bem na vida. Aquela pessoa rouba e está cada vez mais rica e ninguém pega ele. Aquele político lá continua no poder. Então, de que adianta fazer o bem? Qual que é a vantagem que eu tenho? Por isso, o povo dele, no versículo 11, fala assim: e eles dizem, como Deus sabe disso? Há conhecimento do Altíssimo? Eu não estou nem aí. Eu roubo, eu faço mal para as pessoas e as coisas estão dando certo na minha vida, diz o nécio, o tolo, né? Só que esta pessoa, que é uma pessoa de Deus, ela começa a olhar e ela começa a questionar a Deus. Como é que o Senhor pode permitir uma coisa dessas? Ela começa não só a questionar, mas ter inveja daquilo que os outros possuem. Eis que estes são ímpios, versículo 12, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Olha lá o olhar meramente humano. A pessoa está rica, se dando bem na vida. E ele fala no versículo 13, olha esses questionamentos, até onde que chega. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. De que adianta eu estar servindo a Deus, né? De que adianta eu estar purificando o meu coração, evitando o mal, evitando essa vida de pecado, de mentira, de iniquidade, de vaidade, de soberba? Não está adiantando em nada. Tudo é vão. Ele continua. Olha só onde que ele está. Os seus pés estão quase se resvalando. Ele faz: cada dia, cada manhã tem sido difícil para mim. Olha a minha vida como está. Estou sendo castigado. Aí no versículo 16, quando pensava em atender a isto, foi para mim muito doloroso. Sabe, esses questionamentos que nós fazemos quando estamos com inveja dos outros, porque prosperam em seus caminhos. E aqui eu quero abrir um parênteses, até inveja
dos nossos irmãos e irmãs. Olha lá, fulano trocou de carro, o outro foi morar numa casa, num apartamento, e eu tô aqui, né? Eu servindo tanto a Deus, estou nessa condição difícil. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, né? Esses questionamentos, esse sentimento perverso dentro do nosso coração, são como flechas agudas na nossa alma. E esses pensamentos começam a ser dolorosos nas nossas vidas. Nós perdemos aquela alegria em Deus. Nós perdemos aquele sentimento de gratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Nós nos tornamos perversos em nossos caminhos. No versículo 17 há uma mudança. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Os pés dele não se resvalaram porque ele foi buscar o Senhor, até que entrei no santuário de Deus, na presença de Deus. Eu fui buscar o Senhor. Então, nessa busca, na leitura da palavra, na consagração a Deus, eu não fiquei nesse estado pútrefo da minha alma. Eu entendi o fim dos ímpios. O fim deles não termina num leito de hospital. O fim deles é outro. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu, Senhor, o lanças em destruição. Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Qual é o fim? A vida não se resume a essa fenda estreita chamada agora. Vivemos aqui 70, 80 anos. A vida não se resume às coisas dessa terra. Há um fim, há uma eternidade. E os ímpios, aqueles que desprezam a Deus, os orgulhosos, os soberbos, vaidosos, aqueles que não estão nem aí para Deus, mentirosos, arrogantes, incrédulos, serão consumidos de terror quando verem o justo juiz julgando todas as coisas no dia do juízo. Querido, ele entra no santuário de Deus e ele medita nessas coisas, sabe? Agora pense você, como você viverá uma vida de ingratidão, sabendo que Deus já deu tudo para você e para mim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O nosso fim era um fim de horror eterno. Mas Deus provou o seu amor, entregando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ressuscitou e está vivo. É isso que a sua mente tem que focar. Na vida eterna, na glória eterna, e não nas coisas passageiras dessa vida. Jesus diz: vendam seus bens, deem esmolas, tenham uma bolsa que nunca vai se desgastar, acumulem tesouros nos céus, onde ladrão não rouba, onde traça não come, onde ferrugem não pode corroer. É lá que deve estar firmada a sua vida. Versículo 23, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustenta pela minha mão direita. Apesar desses questionamentos, a misericórdia de Deus alcança o salmista e revela a verdade, o fim do cristão, daquele que crê em Deus, é a glória eterna. 24, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. Os teus pensamentos estão voltados para a glória de Deus ou para as coisas dessa terra? Você está olhando para os ímpios, você está tendo inveja, os seus pés podem se resvalar, mas se os teus olhos olharem para Deus e para aquilo que Ele já fez por você em Cristo Jesus, e se você aguarda ansiosamente pela glória eterna, você terá um coração grato, você será repleto de esperança e dirá também como salmista: que tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti, Senhor. Você se encherá da viva esperança, da alegria eterna. Deus te chama para isso. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Forte abraço.